Olá, tudo bem? Se você não me conhece ainda, tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Ellen. Eu atuei há alguns anos como farmacêutica oncológica. Atualmente eu trabalho com pesquisa clínica também em oncologia, que é uma profissão bastante parecida com o que o farmacêutico oncológico faz, mas muda só um pouquinho porque se trata da área de pesquisa clínica. Eu criei esse canal aqui no YouTube no momento de transição da minha carreira. E eu uso ele para trazer os assuntos de oncologia para vocês e facilitar esse assunto para o máximo de pessoas possíveis. Se você é profissional da área da saúde, estudante, paciente, acompanhante de um paciente, gostaria de esclarecimentos, eu tô aqui para ajudar vocês. Já aproveita e não esquece de se inscrever aqui no meu canal para poder me ajudar a divulgar essas informações. Hoje eu quero falar para vocês um assunto muito falado em oncologia e bastante importante, que são os marcadores tumorais. Os marcadores tumorais estão diretamente relacionados com a gênese, que é o desenvolvimento e o crescimento de tumores nos seres humanos. E esses marcadores tumorais, eles podem ser proteínas, genes, pedaços de proteínas, enzimas, antígenos presentes na superfície das membranas das células tumorais, alguns tipos de proteínas presentes no citoplasma da célula tumoral, também alguns tipos de hormônios. Esses marcadores tumorais também são chamados de marcadores biológicos do câncer. Existem alguns tipos de marcadores genômicos, alterações ou mutações genéticas, algumas expressões gênicas específicas de tumores e também algumas alterações de DNA que servem como marcadores de que existe um tumor no indivíduo. Esses marcadores tumorais, quando identificados, eles podem estar relacionados com um tipo de câncer ou o mesmo marcador pode identificar vários tipos de câncer. Nós temos dois tipos principais de marcadores tumorais. Nós temos os marcadores tumorais circulantes e os marcadores tumorais que estão presentes no tecido tumoral. Esses marcadores tumorais circulantes, eles são identificados por meio do sangue, das fezes, da urina, através também de fluidos corporais. E os marcadores tumorais identificados no tecido tumoral, eles são realizados através, por exemplo, de uma biópsia do tecido, que será avaliado pela patologia para identificar a presença desses marcadores nesse tecido. E por que os marcadores tumorais eles são tão importantes em oncologia? Porque a presença deles vai auxiliar no diagnóstico da doença, auxilia o médico oncologista durante o estadiamento da doença para verificar qual é o estágio da doença do paciente. Eles ajudam também a definir a melhor linha de tratamento para um paciente, baseados em terapia-alvo conforme o marcador existente. Durante o tratamento, os marcadores eles são importantes para a avaliação da resposta ao tratamento, porque a diminuição deles pode indicar que o tratamento está sendo eficaz, ou o aumento deles pode indicar que o tumor encontrou mecanismos de resistência e não está mais respondendo ao tratamento. Além disso, esses marcadores auxiliam bastante na identificação de recidivas da doença, auxiliam muito o médico oncologista no prognóstico da doença. E o que é o prognóstico? É a avaliação prévia de como o paciente vai se comportar mediante aquela doença ou tratamento. Além disso, a identificação e desenvolvimento de estudos com marcadores tumorais tem ajudado muito no desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas para o câncer. Uma coisa muito importante para dizer para vocês é que, embora os níveis de um marcador tumoral estejam altos, a identificação do marcador por si só, ela não sugere sozinha a presença da doença, porque existem alguns outros tipos de doenças que podem aumentar esses marcadores e o resultado dos níveis de um marcador tumoral por si só não é suficiente para o diagnóstico. É necessário exames complementares, como por exemplo biópsia, exames de imagem e uma série de outros exames para definição de diagnóstico. Existem diversos marcadores tumorais utilizados atualmente na prática médica. Eu vou aproveitar para falar nesse vídeo para vocês alguns que são bastante importantes e bastante citados e utilizados na nossa prática. E para você, por exemplo, que é enfermeiro ou farmacêutico ou qualquer outro profissional da área da saúde que precisa realizar a leitura de prontuário para paciente quase que diariamente, você vai se deparar na evolução médica com essas siglas e marcadores e talvez depois desse vídeo você vai conseguir saber do que a gente está falando. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês que provavelmente vocês já devem ter escutado. Por exemplo, quando se faz um exame para detectar os níveis de calcitocina. Calcitocina é um hormônio que se encontra com os níveis alterados nos casos de câncer da tireoide.
Existe uma proteína que é a CA-125. Ela é bastante utilizada para auxiliar no diagnóstico de câncer de ovário. Existe também um tipo de globulina que é bastante solicitada em casos em que há suspeita de tumores hematológicos, que é a beta-2 microglobulina, nos casos de mieloma múltiplo, linfomas e leucemia linfóide crônica. No caso do câncer de mama, por exemplo, é feita uma pesquisa se há a presença de receptores de estrógeno e progesterona nas células tumorais da mama. Existe também um tipo de mutação gênica num receptor de fator de crescimento epidérmico no câncer de pulmão não pequenas células. Para os pacientes que apresentam essa mutação, nós dizemos que há a presença de mutação no EGFR, que é esse receptor presente nas células tumorais do pulmão que estão mutados. Existe também um tipo de proteína que nós chamamos de HER, e geralmente é pesquisado se há a amplificação ou superexpressão dessa proteína, que está bastante relacionada com o crescimento tumoral e é bastante utilizada nos diagnósticos do câncer de mama, pâncreas, estômago, ovário e também bexiga. Existe também um outro tipo de gene, que é o gene ALK. Alguns pacientes que têm câncer de pulmão não pequenas células apresentam a mutação nesse gene. A mutação do gene ALK também ajuda na identificação de alguns tipos de linfomas. Quando há alteração também no beta-HCG, ele pode ser um indicativo de câncer de células germinativas, por exemplo, ovário ou testículos. Pode ser identificado através da urina ou do sangue. Existe também um gene BRAF, que para alguns tipos de tumores ele se apresenta mutado. Por exemplo, melanoma, alguns tipos de câncer coloretal e também câncer de pulmão não pequenas células. Esse tipo de mutação no gene BRAF ajuda bastante a definir qual a linha de tratamento que vai ser aplicada para aquele paciente, porque já existem terapias inibidoras de BRAF. Alguns tumores também apresentam a mutação nos genes BRCA1 e BRCA2, por exemplo, câncer de mama e câncer de próstata. Tem um outro marcador tumoral que é o CEA. O CEA é a abreviação do nome dele, que é um antígeno carcinoembrionário. E ele é bastante presente nos casos de tumores gastrointestinais. Existem também outros tipos de tumores que ele pode ser identificado, como por exemplo pâncreas, vesícula biliar, pulmão, mama. Ele ajuda bastante a verificar se o paciente teve recidiva da doença ou se ele está apresentando resposta, e até mesmo quando há casos de disseminação da doença. Existe também um outro marcador tumoral, que é o antígeno CD20, geralmente presentes no caso de linfoma não Hodgkin. Pode ser identificado também através do sangue. Existem terapias de anticorpos monoclonais específicos anti-CD20. Existe também um outro tipo de marcador tumoral, que é quando é possível identificar um gene de fusão, que é o BCR-ABL. Quando esse gene de fusão ele é identificado, em alguns casos de leucemia mieloide crônica, leucemia linfóide aguda, essa identificação ela é feita através do sangue ou da medula óssea. Existe também uma proteína que é a P53. Ela é um gene supressor de tumor. Ela tenta bloquear as divisões celulares que estão ocorrendo ali no tumor descontroladamente. Porém, quando ocorrem mutações dessa proteína P53, ela não consegue bloquear essas divisões e ocorre o aumento do tumor. As mutações na proteína P53 também são possíveis de serem identificadas e é considerada também um marcador tumoral. As imunoglobulinas também são consideradas marcadores tumorais do mieloma múltiplo e também de um tipo de macroglobulinemia do Waldenstrom. Existe também outro tipo de mutação que é na proteína RAS. Um tipo de mutação KRAS na proteína é encontrada em alguns tipos de tumores gastrointestinais e também câncer de pulmão não pequenas células. E quando há a mutação nessa proteína KRAS, é possível definir uma linha de tratamento anti-KRAS. Existe também um outro marcador tumoral que é o PDL1. Ele é um tipo de ligante, por exemplo, que vai se ligar ao PD1 nos linfócitos. Geralmente esse ligante PDL1 ele está presente nas células tumorais, como câncer de pulmão, câncer de fígado, câncer de estômago, em alguns linfomas. E quando é possível identificar naquele tecido a presença do PDL1, ele é um marcador que ajuda bastante a definir uma terapia-alvo anti-PDL1. Existe também
um marcador que é o PSA. Ele por si só não define o diagnóstico do câncer da próstata, mas ele auxilia no controle da doença. Tem um outro tipo de marcador tumoral, por exemplo, para o câncer de bexiga, que é o BTA. Ele é um antígeno tumoral expresso na superfície das células tumorais de bexiga. Ele auxilia também no diagnóstico e no monitoramento da doença. Então, pessoal, nós temos diversos marcadores que auxiliam no diagnóstico, na avaliação de resposta, no estadiamento da doença, na definição de uma terapia mais específica de tratamento e também até para verificar se o paciente está recidivando a doença. E são diversos marcadores tumorais, mas esses que eu citei para vocês são bastante utilizados. Muito obrigada pela sua atenção, obrigada por acompanhar o meu trabalho, incentive, divulgue para as pessoas que você conhece. Continue por aqui e muito obrigada!